como vai? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre a história de São Francisco de Assis. Aquele que é conhecido como o padroeiro dos animais, o homem amigo da natureza. E por que ele se tornou assim conhecido dessa maneira, né? Como o amigo da natureza, o homem da ecologia e o homem da simplicidade acima de tudo, né? E hoje nós vamos entender um pouquinho algumas particularidades em relação a isso. Francisco, nascido de uma família muito bem de vida, da alta sociedade italiana, da Úmbria, onde fica Assis, né? E após ele ter vindo das cruzadas, após uma derrota terrível, ele tem um grande e profundo encontro com Jesus Cristo. No momento em que ele estava numa missa, extremamente confuso, ele sente um profundo chamado, aonde o próprio Cristo chama Francisco para reconstruir a sua igreja. Todavia, na sua inocência, ele não entendia que a reconstrução da igreja não era a pequena capela de São Damião que ficava na sua cidade. Uma capela que havia sido destruída, semi-destruída pelos bárbaros, já que se vivia a época das cruzadas, e ele entendeu, enfim, que o chamado era para reconstruir aquela pequena capela. Porém, não era algo que ele precisava, que teria que fazer na posição em que ele se encontrava. A exigência do próprio mestre era maior. Ele tinha que se despir de si mesmo. Ele tinha que se, digamos assim, se desvencilhar de tudo que viesse a atrapalhá-lo nessa missão de reconstrução da igreja. Então é aí que temos na história, né, digamos assim, documentada, em que ele, diante de todo o povo, diante de todas as pessoas ali reunidas diante da casa do bispo de Assis, ele se despe de todas as roupas finas e caras que ele tinha, literalmente ele fica despido, e dali ele segue, né, em missão para servir a Deus. Depois se vestindo, se cobrindo o seu corpo com trapo de saco, vestido com sacos de batata, e assim começou a sua caminhada. E daí então outros companheiros, seus amigos, percebendo a profunda fé e a verdade daquela opção, daquele chamado de Francisco, ele foi seguido pelos amigos também, com a mesma situação de adotarem aquelas vestimentas rústicas, né, extremamente, digamos assim, improvisadas, como um modo, né, de se viver, enfim, extremamente, digamos assim, despojado de qualquer bem, de qualquer apego material. E por que eu estou falando um pouco da vida de Francisco, né, nessa oportunidade aqui? Porque a grande, digamos assim, reconstrução de igreja foi justamente vamos dizer assim, esses acontecimentos, mostrando que a igreja verdadeira, ela não pode estar, digamos assim, pautada ou em cima de apenas questões materiais, mas é a igreja viva, que é despojada de qualquer coisa, assim como o próprio Cristo disse, né? Olhai os lírios do campo, que não fiam, nem colhem, e mesmo assim, nem Salomão, na sua glória, conseguiu se vestir com tamanha beleza. Olhar os pássaros do céu, que também não recolhem os celeiros, e Deus, em sua misericórdia, não lhes deixa faltar o alimento sagrado todo dia. E é exatamente nisso que Francisco começou a se pautar. Daí o porquê dele ser o amigo, né, digamos assim, da natureza. Porque ele dizia, a natureza tem tudo que nós precisamos. Tá? Nós não precisamos nos preocupar com o que comer, com o que vestir. Deus provém e Deus proverá. E a gente, entendendo isso, a gente pode, sinceramente, passar a enxergar a vida de uma forma
mais serena, mais fácil, onde nós podemos enxergar nessa simplicidade de Francisco a alegria de sermos nós mesmos, despojados de tantas coisas que nos impedem de sermos verdadeiramente felizes, de vivermos a nossa vocação, de vivermos com, digamos assim, sinceridade de alma e de coração, aquilo ao qual nós fomos chamados a viver. Não é? Cada um de nós tem um talento, tem uma vocação. Viva seu talento, viva a sua vocação, despojado de qualquer coisa que possa, digamos assim, impedi-lo de ser livre e de ser feliz. Não é verdade? E a questão dos animais, porque ele via justamente nos animais a simplicidade. Os animais, a não ser quando eles se sentem realmente ameaçados, eles são extremamente acessíveis a todos. A não ser quando eles se sentem ameaçados, eles se colocam acessíveis a um contato, a uma experiência, né, de, digamos assim, relacionamento. E foi isso que Francisco quis realmente demonstrar. E um dos momentos assim altos na sua caminhada foi quando ele, achando que a sua missão tinha algum tipo de equívoco, ele decidiu então, contra tudo e contra todos, ir ter um encontro com o Papa Inocêncio III naquela época. Só que ter um encontro com o Papa, como nos tempos de hoje, não é uma coisa tão simples assim. Você não pode simplesmente dizer, eu vou visitar o Papa e ele vai me receber. E ele teve convicção de que isso iria acontecer. Tanto que depois dos longos meses de caminhada, né, até chegar em Roma, o Papa Inocêncio soube de que tinham uns andarilhos, né, esfarrapados que queriam vê-lo, e ele deu ordem de que eles fossem recebidos. E um dos pontos altos desse momento é quando o Papa Inocêncio, vendo a santidade, o próprio Cristo, no rosto deste homem, Francisco, e de seus companheiros, ele humildemente se abaixa e beija os pés de Francisco de Assis, no sentido de aprovação da missão dele. E isso, para a gente, o que significa essa passagem da vida de Francisco no início da sua obra? Significa o seguinte: a gente não pode faltar com a coragem de ir até o fim quando nós somos, digamos assim, chamados a viver uma verdade que vem do alto, uma verdade ao qual trará luzes para tantas pessoas. E foi exatamente ali, naquele encontro com o Papa Inocêncio, em que realmente iniciou-se a reconstrução da Igreja, conforme Francisco tinha sido chamado lá atrás, naquela missa em que ele estava ainda vestido com aquelas vestes, né, todas caras, né, aquelas vestes realmente da nobreza. A reconstrução era exatamente esse ponto máximo em que chegava até o líder da igreja na época e que dali se daria já a grande reforma da igreja para que ela fosse mais acolhedora e menos assim abastada. E essa é o grande, digamos assim, a grande mensagem de Francisco, que para levar Jesus, para sermos os portadores do amor de Deus às pessoas que nos cercam, nós precisamos apenas da simplicidade. A gente precisa apenas se olhar como um membro da natureza, como um elemento que harmoniosamente faz parte de todo o conjunto da obra da criação. Amém? Que São Francisco de Assis possa ser exemplo na sua vida. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo mal e te conduza sempre no caminho da paz. Por intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.